A palestrante foi a terapeuta ocupacional Fabiola Mendes, especialista em saúde mental e atenção psicossocial. Ela e os servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe conversaram sobre TEA, que é o transtorno do espectro autista. Foram abordadas questões como as características e a diversidade do espectro autista, intervenções e tratamentos, direitos da pessoa com TEA, além de uma dinâmica estabelecendo os mitos e verdades sobre o espectro. O tema foi conversa sobre autismo e foi realmente um momento muito interativo, em que eu pude ouvir algumas mães que têm filhos atípicos, que têm filhos com TEA. Elas puderam se ouvir, trocar informações, trocar experiências. Então, acho que foi um momento riquíssimo e que aí eu espero que o tribunal faça mais momentos desses, para que tenha outros temas também. Nós precisamos entender sobre o diferente. Não só o TEA, mas qualquer outro indivíduo, cadeirante, o indivíduo trans, enfim, todas as adversidades hoje que a gente tem várias, a gente precisa entender um pouco sobre cada uma delas, para cada dia o mundo ficar mais inclusivo, No Brasil, 1 a cada 36 pessoas possuem o diagnóstico de TEA. Para a palestrante, o aumento dos diagnósticos permite que se ampliem os estudos sobre o TEA e a compreensão da sociedade. O diagnóstico ele tá bem mais avançado, Hoje em dia, os diagnósticos estão sendo muito mais precoces. Então, a incidência aumentou bastante por conta dessa questão do diagnóstico. Existem vários estudos, os especialistas estão cada vez mais entendendo mais sobre o espectro, sobre os sintomas do transtorno, para poder dar o diagnóstico correto, de forma correta. Então, eu acho que isso está ajudando bastante, por isso que a incidência está aumentando tanto, Porque antes era uma coisa que era desconhecida e hoje em dia está sendo mais estudada, bem mais estudada. A palestra reuniu mães e pais atípicos, que são servidores do TJSE, e serviu como um espaço de debate e troca de experiências sobre o TEA. A técnica judiciária Andréa Ramiro, lotada no Fórum de Pirambu, é mãe atípica de uma criança com TEA e conversou sobre os desafios. Muitas pessoas não têm conhecimento do TEA, Elas acham assim... a criança é diferente e tudo, mas tem um trabalho, a gente tem uma dificuldade, A gente mesmo, a mãe que trabalha, a mãe que estuda, entendeu? Essa dificuldade é muito grande para a gente. Eu quero dizer assim, que a gente necessita de um apoio, de um órgão, como o Tribunal de Justiça está fazendo essas palestras, ele está apoiando uma causa que é a causa do transtorno do espectro autista. Então, eu acho uma iniciativa muito boa, de conhecimento, de se passar o conhecimento entre os colegas, E as pessoas têm noção da dificuldade que passa uma mãe atípica, um pai atípico. Então, para mim, está sendo muito gratificante participar e aprender. O aprendizado é sempre importante. A assistente social, que atua na Coordenadoria de Perícias, Hortência Bonfim, também é mãe atípica e reforçou a importância do espaço de debate com os servidores que são pais atípicos e do direito da redução da jornada de trabalho, um direito que ela já usufrui no TJSE. O autista, ele é uma pessoa que tem uma condição diferente, mas ele é um ser humano que necessita estar nos ambientes, tanto escolar como nos grupos sociais, fazendo as terapias, como participando de grupos, se for de igreja, de atividade física, Todos esses grupos ele pode ser incluído. E o bom é que ele seja efetivamente incluído, certo? Para ser incluído, além das pessoas serem capacitadas, elas precisam ter um sentimento que anda muito esquecido, que é a compaixão. A compaixão e a empatia é se colocar no lugar do outro. A partir do momento que eu penso, como é que eu gosto de ser tratada, e lhe trato da mesma forma como eu quero ser tratada, eu acredito que a gente melhora muito. Então é importante que aqui no Tribunal de Justiça a gente tenha esses espaços de debate e de esclarecimento sobre as condições diversas, sobre a questão do autista, sobre a questão da pessoa com deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência visual, porque todos têm habilidade e todos eles podem vir a fazer parte do quadro daqui e, principalmente, as servidoras e os servidores que têm filhos dentro dessa condição precisam também ser acolhidas, porque a redução de carga horária é algo significativo para a gente poder acompanhar os filhos nas terapias, nas diversas atividades que favorecem o pleno desenvolvimento deles, como está previsto na legislação, e também a inclusão efetiva para que suas potencialidades sejam desenvolvidas.
A palestra conversando sobre TEA faz parte de projetos desenvolvidos pelo Centro Médico do Tribunal de Justiça de Sergipe para capacitar servidores e também alusivo aos meses coloridos. O tratamento precoce é muito importante, né? E assim, para socializar, entendeu? Para que a criança, né, comece o tratamento logo, para que ela se socialize mais rápido. E em todos os sentidos, né? Essa palestra foi muito esclarecedora, muito importante, né? Dando continuidade às nossas ações das palestras, foi muito importante.